E hoje nós estamos aqui para receber uma convidada também especialíssima, a jornalista e escritora Cláudia Goins, que eu vou chamar já daqui a pouco, vou convidar para ela entrar. E o nosso tema hoje é como aproximar as famílias da educação midiática. Eu tenho conversado muito sobre isso, a importância da gente romper a nossa própria bolha de discussões, muitas vezes voltadas para as pesquisas acadêmicas, né, para os projetos acadêmicos, para a formação de professores, também para chegar até as escolas, nos espaços de ensino e aprendizado, mas entendendo que as famílias também precisam muito, né, da educação midiática, inclusive para se aproximar, né, assim, dos seus filhos e dos netos, não é? Quer dizer, para ultrapassar esse fosso geracional apartado pelas tecnologias, dividido, muitas vezes as famílias divididas por não saber como dialogar, não é, com a juventude, com as crianças, com os adolescentes, sobre o uso responsável das mídias, sobre os perigos, não é, que nós enfrentamos, que todos enfrentam diariamente ao navegar na internet, sobre a necessidade de um olhar crítico em relação àquilo que nós consumimos. Vou pedir, Cláudia, para você se apresentar. Você tem um currículo bacana, você é jornalista e é escritora e é especialista, né, em filosofia e direitos humanos. E Isso. você também é criadora do podcast Educação na Tela, né? Isso. sobre educação midiática. Esse abraço, eu me sinto abraçada pela educação midiática, né? Então, hoje, eu praticamente vivo e respiro, assim, essas questões das oficinas e tal. Mas antes disso, claro, como jornalista, a gente já tem aquela questão do questionamento, né? Mas por quê? O famoso por quê? Por quê? Né? Então, depois de 20 anos, 15 anos atuando aí nos bastidores, né, de grandes produções, eu precisei fazer uma pausa. Eu falei, poxa, vamos repensar isso, né? E aí, como eu também acredito que a vida não é só conhecimento, aliás, que a vida é conhecimento, né? Todo dia você está aprendendo alguma coisa, você está observando, você está crescendo. E aí foi quando eu me deparei com a educação midiática. E aí eu falei, meu Deus, a gente precisa pegar mesmo o protagonismo, né? Sem falsa modéstia. Eu acredito que o jornalismo está no melhor momento, né? Quando a gente sai dos espaços reservados da redação e traz esse protagonismo da informação, né? E joga para o grande público o entendimento, enfim, a gente ainda está nesse processo, mas a jornalista foi para a educação e eu me apaixonei. E aí foi tudo uma consequência muito boa e favorável, né, para grandes encontros, para ser o meu objeto de pesquisa no mestrado. Então, foi tudo um movimento que me trouxe até o dia de hoje, um movimento que eu estou gostando bastante. O que significa para você a educação midiática? Assim, na sua vida ou na sua prática diária, qual é o significado? É interessante, Wagner, a sua pergunta, porque a gente que lida com a educação midiática, ela é muito clara para a gente. Educação midiática, mídia, né? Educação para mídia, tal. Só que não é tão, a gente sabe que não é tão simples assim, mas ao mesmo tempo, a educação midiática, esse termo foi cunhado também para simplificar, né? Para levar para todo mundo esse conhecimento, né? Os direitos humanos, né? A comunicação, a educação é um direito humano, né? Então, assim, a educação midiática, não só para mim, mas para a gente, né? E eu insiro você também nesse contexto, é a gente tornar acessível esse conhecimento, tornar acessível de forma responsável, de forma consciente, né? Com o propósito da utilização, esse ambiente digital, não só digital, mas aqueles também mais antigos um pouquinho, né? Como o jornal, o rádio, enfim,
trazer essa curadoria, né, da informação e trazer, quebrando preconceitos, não é preconceitos, mas assim, quebrando pequenas ideias que não são verdadeiras. A internet é uma terra de ninguém. Isso não é uma verdade. Né? Então, a gente desconstruindo ao mesmo tempo que a gente constrói. Então, educação midiática, para mim, quando eu vou para as oficinas e converso ali cara a cara com um adolescente ou com um jovem que está se preparando aí para o Enem, para o ensino médio e tal, e eu falo assim, e aí, você já mandou nudes para sua namorada? Aí tem aquele choque, né? Aquela coisa assim, né? Aí eu falei assim, isso é educação midiática. Você sabe que uma vez que uma imagem caiu na rede, você não tem mais controle. Ah, mas a gente processa, a gente isso. Você não tem mais controle. Então, quando você traz isso para o dia a dia deles, né? E é isso que eu faço nas oficinas, a gente se enriquece com vários exemplos e eles ficam assim admirados porque eles se acham também assim até no período da vida que a gente é extremamente confiante, né? E eles se acham assim muito, não, a gente sabe, não, existem mais coisas aí que a gente precisa aprender, desenvolver mais habilidades. Então é um termo que todo dia é um rumo, Wagner, que ele não muda. A gente tem um obstáculo aqui, a gente às vezes para aqui, dá mais uma estudada, mas o rumo é a educação midiática. Esse é o norte do navio, né? do barco, enfim. Então, de vez em quando eu paro, a gente conversa, as pessoas falam assim, mas o que é mesmo educação midiática? Eu falo, pô, peraí, vamos conversar, você está todo dia ali mexendo no computador, não tem mais a hora da internet. Você está na internet. E aí, falando do nosso tema de hoje, né, sobre como a gente trazer isso para dentro de casa com as famílias, né? Eu acho que eu tenho adotado esse princípio de aproximar as famílias da educação midiática, porque nós, pesquisadores e pessoas ligadas à prática da educação midiática ao longo da vida, é o nosso caso, muitas vezes nós focamos em dois públicos principais e de uma forma bastante justificada, né? Então, há um trabalho importante a ser feito com os professores, na formação dos professores, né? E também na qualificação desses professores como multiplicadores da educação midiática, para que eles e elas levem a educação midiática para as escolas. Esse é um passo fundamental, importantíssimo no Brasil, que todas as escolas no Brasil, as escolas públicas, as escolas privadas, tenham algum tipo de trabalho de educação midiática, de preferência transversalizado, que ele chegue até a sala de aula por meio das diversas disciplinas, contextualizado nas disciplinas, ou por meio da biblioteca. As bibliotecas têm sido um braço importantíssimo da presença da educação midiática nas escolas, e também os adolescentes, as crianças, os estudantes como um todo, né? Se apropriando das mídias, fazendo um uso contextualizado das mídias a partir do olhar dos próprios estudantes. Então, esses dois públicos, eles, de alguma forma, têm sido contemplados nos projetos aí, vamos pensar em 20 anos de educação midiática. Mas Exatamente. as famílias, muitas vezes, elas ficam longe desse processo. Elas não estão presentes na escola como poderiam ou como deveriam estar, na minha opinião. Queria até te ouvir a respeito, essa aproximação das famílias com o ambiente escolar, pensando numa comunidade escolar. E no ambiente familiar, não é raro que, dentro de casa, os adultos tenham dificuldade de conversar com seus filhos ou mesmo com seus netos, com as pessoas mais jovens, sobre esse uso racional, sobre esse uso crítico, sobre esse uso responsável que você fala. Então, o tema de hoje é esse, com esse objetivo de te ouvir aí as suas experiências, perceber o teu olhar e ideias
também ideias práticas de como facilitar as famílias. Vamos pensar numa mãe, numa avó, num pai, num avô, que precisa reconectar, se reconectar com quem está perto, mas que está longe na medida em que está ali o tempo todo jogando, o tempo todo na rede social, e as interações sociais ficam ali aguardando um intervalo, um momento para ter uma conversa face a face. Como é que você vê isso? Você colocou três questões aí complexas, né, que a gente não tem uma solução imediata. Desculpe, não entendi? Não tem uma fórmula pronta. Não tem, né? A gente está falando de material humano, de linguagem, de comunicação, né? Então, isso é mutável pela sua essência. Então, assim, a gente realmente tem uma questão de não vivência, de não compartilhamento da família, a falta de estreitamento, né, do laço familiar com a comunidade escolar. E aí a gente entraria em outras questões, né? Questões de educação como origem, né? Então, a gente realmente precisava ter famílias mais presentes nas escolas, famílias mais presentes na educação dos próprios filhos. E aí a gente também teria que abordar um aspecto financeiro, que algumas escolas têm uma participação maior, aspectos econômicos que impactam diretamente ali o dia a dia das famílias. Então, assim, é uma questão complexa, mas não é uma questão impossível. Não é uma questão que não pode ser mexida. Pelo contrário, ela deve e a gente mexe, sim. Então, quando a gente fala de família, a gente também tem uma questão de gerações, né? São pais que viram lá deixa eu dar um exemplo aqui, gente, o correio, a carta, né? Alguns mais velhos viram o advento da TV. Hoje, se você perguntar para um adolescente, como às vezes eu levo uns envelopes, o pessoal fala assim, mas o que é isso? Né? Então, assim, realmente, para a gente que mexe com tecnologia, com comunicação e educação, a gente sabe que tudo foi muito rápido. E o pai, a mãe, enfim, ou a família ali representada, o responsável pelaquela criança, ele também tem a mesma dificuldade. Sendo que são pessoas que lidam com outras questões, muito mais questões, e a gente está focado na educação. É isso que eu quero dizer. Então, assim, mas é uma grande oportunidade, Wagner. É uma grande oportunidade de comunicação. Ah, mas eu não sei mexer em rede social. Internet não é só rede social. É importante também a gente desconstruir isso. Mas é uma excelente ocasião para você se achegar mais ao seu filho, à sua filha. Ah, mas o meu filho entra no quarto, fecha a porta e ele fica conversando com os amigos. Eu não tenho acesso. Não, você tem acesso. Faça uma reunião com a família, faça uma reunião com outros irmãos, faça chamada de vídeo. A chamada de vídeo, através desses aplicativos de mensagem, revolucionou. A minha mãe, que não é uma pessoa assim de muita idade, ela até hoje ela vibra com a chamada de vídeo. Se ela ligar para mim 5 vezes de chamada de vídeo, ela vai falar assim: oi, minha filha, como é bom te ver. Então, assim, esse digital, essa revolução, ela está aí, mas ela também exige assim, um pouquinho de esforço do pai, da mãe, dentro ali do sistema familiar, de existir também junto com o adolescente. Ah, não, ele é digital, na minha época não tinha isso. Não existe na sua época. O que existe é agora. E agora somos todos tecnológicos, digitais, o que mais? Todas essas alcunhas que compõem o mundo moderno. Então, eu não vejo separação. Eu sei que existe. Eu sei, a gente sabe, tem bastante dificuldade nesse campo. Mas é uma excelente oportunidade da gente estar criando laços. A gente está amarrando melhor os relacionamentos, né? E não dando maiores desculpas, não que seja o padrão, né? Mas maiores desculpas para essa falta de comunicação.
Pelo contrário, a comunicação mudou, tudo mudou. Hoje a gente faz transferências, a gente faz todo o banco na palma da mão. A gente vê TV, a gente assiste filmes, a gente fala com qualquer parte do país que tenha internet, do mundo, do planeta. A gente pode fazer uma chamada de vídeo e tal, e todo mundo está inserido nesse contexto. Então a gente precisa desconstruir essa coisa, ah, não, mas eu não sei mexer no digital. Sim, você sabe, vamos lá. Pede para o seu filho ajudar. Vamos. Ah, mas é difícil. É difícil no início, mas vai. Então, assim, nas oficinas eu trato dessa forma mais coloquial, mais humana, e falo assim, filho, vai lá. Como é que é? Ensina a sua mãe. Ah, eu não tenho paciência. Tem sim, vamos lá. Como é que é? Então, quando você promove isso, você mostra que é possível. Você mostra que é o caminho. E que juntos o filho e os pais, os dois trocam numa relação dupla de aprendizado, de ensinamento, aprendizado, ensinamento. Acredito nisso. O que você está falando, talvez em outras palavras, seja um pouco pais e mães se permitirem saírem desse lugar de quem tudo sabia, né, de quem tudo tinha uma informação para orientar, e bater na porta, pedir para entrar, né, com afeto, com carinho, com empatia, e se permitir aprender um pouco com a experiência dos filhos, não é? Até mesmo porque, Wagner, a gente vive, na verdade, eu puxando aqui, né, o aqui para o meu lado, a gente vive, na verdade, a revolução não é da tecnologia, a gente vive a revolução da comunicação. A comunicação, ela mudou, né? A gente que mexe com educação, tecnologia, a gente sabe que primeiro mudou lá atrás, o modo como a gente se comunica mudou. Então, quando você sai desse Olimpo, né, desse lugar certo, de certeza, esse lugar de certezas, e você coloca, você está fazendo como uma comunicação, né? Ela se permitiu mudar, evoluir ou involuir, aí a gente vai analisar mais para frente, e a gente enxerga isso também, eu até atropelei você, desculpe, a gente enxerga isso também no ambiente acadêmico, quando o professor, que ele tinha aquela questão dentro da sala de aula de ser o único detentor da informação, e hoje um aluno tem com o dedo, com um toque, com um tom de voz, ele falando, ok, Google, quando Ptolomeu fez... E ele tem toda a informação. É claro que aí é educação midiática também, para a gente ver se a informação que a gente recebe é verdadeira, enfim. Isso daí a gente vai caminhando mais para frente. Mas quando a gente desconstrói esse posicionamento não só de pais, tutores, mas de educadores, de professores, quando a gente sai e vai para a ponta ali do processo, vai para a frente do processo, é extremamente enriquecedor. Eu trabalho com algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro, eu não sei se você conhece aqui o Rio de Janeiro. Conheço. Moro aqui. E a gente tem muitas histórias interessantes, porque são famílias de 5, 6 pessoas com um celular, que dividem um celular, né? Então a gente também tem essa questão, como é que você vai educar, né? Onde você tem ali um tempo, o menino tem um tempo ali contado, ele não quer aprender nada, ele quer se divertir, concorda? Ele não quer saber que, né? Então, assim, e você, nesse contexto, você levar a informação e falar assim, não, você precisa tomar cuidado, mesmo nos jogos online. Ah, um amigo meu, porque eu já ouvi falar. Então, assim, trazendo esse contexto de deserto digital, e aí a gente tem várias situações para a gente estar desconstruindo e construindo essa nova comunicação. Gostei dessa imagem do deserto digital. Depois você fala um pouco mais sobre essa ideia que você pratica aí nas suas oficinas. Mas pegando o gancho da desinformação, né? Que muitas vezes essa desinformação nos alcança sem que a gente perceba, por diversos motivos, às vezes uma mãe, um pai, ou mesmo
as pessoas mais jovens, às vezes as pessoas estão desprevenidas, distraídas, ou então tem um excesso de confiança ali naquele meio, né, naquele suporte, que conduzem à desinformação. Por exemplo, no WhatsApp da família. Então, você está na sua casa, e aí, ou de manhã, ou de noite, a uma determinada hora, você vai e acessa o WhatsApp da família e tem aquele vídeo lá com aquele conteúdo aparentemente engraçado, Inofensivo. inofensivo, ou provocativo. No entanto, é comum, muitas vezes ele guarda uma armadilha desinformacional, uma armadilha de fake news, ou uma armadilha ainda, talvez, com um nível de dificuldade maior. O que fazer em relação a isso? Qual é o conselho que você dá, a orientação que você dá para quem acessa regularmente aí todos esses suportes, mas nem sempre está atento àquilo que consome e já compartilha na pressa? Qual é a orientação? Qual é o mais adequado, Cláudia? Por favor. É o que a gente faz na vida sem ser virtual, Wagner. A gente sempre se questiona, a gente sempre se pergunta, né? Então, essa questão da gente receber, eu não gosto muito de reforçar estereótipos, né? Do tipo, a tia do Zap, o tio do Zap, né? Que as pessoas falam assim. Eu não gosto disso. Eu acredito na força da informação como jornalista, né? A gente tem essa missão de estar ali mexendo com essa informação. É mesmo questionamento. Ah, mas poxa, era o golpe do banco, o golpe do aplicativo de mensagem era tão parecido, mas você olhou? Não é porque a internet corre que você vai correr. Então, quando você traz uma internet com propósito, você capacita ali a pessoa para ela não entrar naquele ritmo frenético, porque ela não precisa entrar. O ritmo frenético, ele tem um motivo para você consumir, para você entregar. A educação midiática vem e ensina várias questões sobre isso. Mas é a gente, antes disso, seja num domingo à noite, tá mexendo, né, ali no celular, a gente vendo ali, não, isso aqui não... Ah, mas tem a imagem da pessoa, mas não é verdadeiro. Então, a gente tem esse espírito mesmo de questionador, esse espírito investigativo, porque o mundo hoje, ele funciona dessa forma. A informação hoje, ela não passa pelaquela liturgia, né? Aquele processo todo para virar uma notícia. Olha, nós conversamos aqui com a jornalista e escritora Cláudia Goins, e ela compartilhou muitos conhecimentos específicos interessantes sobre educação midiática. Obrigado, Cláudia. Agradeço quem esteve conosco e quem vier assistir esse vídeo que vai ser compartilhado nas nossas redes. Hoje a gente vai ficar por aqui. Até a nossa próxima live, sempre com temas relacionados à educação midiática. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.